Este é um curso em DVD de Língua Brasileira de Sinais. É um curso montado de uma maneira bem simples e caseira, mas que tem o objetivo de ajudar vocês a aprender o idioma para que possam assim servir melhor a Jeová nesta modalidade, ajudando assim os surdos a conhecer Jeová. O curso está focado nas regras gramaticais, ou que nós podemos chamar de recursos do idioma. Porque através desses recursos bem aprendidos, bem fixados, será possível a vocês falarem de maneira correta. Para que vocês possam se expressar nas reuniões, para que possam dar estudos bíblicos, então foi montado um vocabulário específico para isso, de aproximadamente 300 sinais. Além disso, para fixar bem as regras ou os recursos do idioma, vocês vão treinar isso em tradução do português para a língua de sinais de mais de 400 frases. Ao contrário do que muitos pensam, a língua brasileira de sinais não é universal. Existe uma língua de sinais para cada país, assim como existe o português, o inglês, o alemão, o espanhol e assim sucessivamente. Também a língua brasileira de sinais é muito regionalizada. Cada lugar do país possui modos diferentes de se comunicar. Possui uma raiz única até, mas existem muitos sinais diferentes dependendo das regiões. Até existem diferenças dependendo dos grupos. Grupos de surdos começam a criar sinais próprios. A língua brasileira de sinais é um idioma registrado por lei. Isto significa dizer que no Brasil nós falamos dois idiomas por lei, português e Libras, que é a sigla que determina Língua Brasileira de Sinais. Então, Libras atualmente é o segundo idioma falado pelo Brasil. A língua de sinais possui uma diferença bastante significativa dos idiomas falados. Por exemplo, na língua portuguesa, quando nós vemos uma imagem ou uma cena, nós olhamos, memorizamos e para descrevê-la nós utilizamos uma série de palavras. Na língua de sinais não é assim. O surdo olha a cena, depois utiliza as mãos e o corpo para desenhar aquela cena, para representar aquela cena. Não há uma transformação em palavras. Portanto, um sinal nunca é ligado diretamente a uma palavra. Por exemplo, vamos exemplificar. Vejam só. Um bom exemplo seria a palavra andar. Nós poderíamos dizer, o homem anda. Também poderíamos dizer, o leão anda. Muito bem, a palavra andar na língua portuguesa aqui, neste exemplo, é a mesma, ficou a mesma. Então, o homem anda, o leão anda. Mas a imagem de um homem andando e um leão andando é diferente. Um homem anda com as duas pernas, anda ereto. Então, o sinal utilizado seria esse. Então, alguém andando, um ser humano andando. Mas um leão não anda assim. Ele anda com as patas. Então, ele anda de forma diferente. Vejam só, na língua portuguesa é a mesma palavra, mas na língua de sinais, os sinais são diferentes. Sinal para um homem andando e sinal para um leão andando. Então, o mais importante são as cenas, é a parte visual, é a imagem. Um sinal nunca é uma palavra, ele na verdade representa uma imagem, uma cena. Mais um exemplo. Nós poderíamos usar a palavra tomar. Se eu entender tomar como beber, então eu posso fazer um sinal de bebida, estou bebendo. Muito bem, então bebendo. Mas
mais se eu falar assim, o pai precisa tomar conta do filho? Veja, tomar conta já é uma expressão que significa cuidar, vigiar. Então eu não usaria esse sinal para o tomar conta, não. Porque a imagem é outra. Tomar conta remete a uma expressão que remete a uma cena, a uma imagem que na língua de sinais seria desenhada. Muito bem, também nós temos um outro exemplo relacionado à palavra dia. Se nós falarmos assim, vamos nos encontrar no dia 20, dia 20. Ou, você venha em casa amanhã durante o dia. Usei novamente a palavra dia. Porém, na língua de sinais, quando eu quero dizer um dia certo, dia 20, ou segunda-feira, é um dia do mês, eu uso esse sinal. Porém, quando eu quero dizer o inverso da noite, ou seja, durante o dia, dia e noite, são sinais diferentes. Dia, que tem a ver com claro, claridade. Então, existe esse dia e esse dia. Veja, novamente os sinais remetem à imagem. Quando eu falo dia assim é porque é claro, assim é noite, escuro. E um dia do mês, um dia certo. Então, novamente, nós temos outro exemplo que as palavras não estão diretamente ligadas aos sinais. Algo importante em qualquer idioma é a clareza. Quando nós falamos no nosso idioma, a língua portuguesa, de forma coloquial, no dia a dia, nós costumamos encurtar as palavras. Por exemplo, ao encontrar um amigo, eu vou perguntar a ele, você está bem? Não vou falar, você está bem? Nós, você está bem? Você está bem. Veja só como encurtou. Bom, o surdo, no dia a dia, faz a mesma coisa. Ele faz o sinal de maneira mais curta, de maneira menos clara. Porém, no nosso caso, no caso de quem está aprendendo o idioma e vai utilizá-lo para discursos, para o ensino, é interessante que nós aprendamos o sinal de forma correta, que façamos sempre de forma correta e clara, para que quando nós formos fazer um discurso, nós naturalmente consigamos fazer o sinal de maneira bem clara. Por exemplo, esse sinal que representa alguém ajudando alguém, ele é feito dessa forma. Então, não seria bom eu fazer assim, com a mão mole, né, de qualquer jeito. Não, fazer de maneira bem clara, fazer um movimento rapidinho assim. Não, faz de uma maneira mais ampla. A clareza é muito importante, porque assim todos poderão entender bem o que você quer dizer sem que haja dúvida.